Todos nós buscamos uma vida mais plena e mais feliz. Muitas vezes nesses momentos a gente acaba esbarrando nos nossos bloqueios emocionais. Esses bloqueios emocionais são verdadeiros nós internos que a gente acaba tendo por experiências que não foram bem digeridas e acabam auto-sabotando a nossa própria felicidade. Por isso que eu preparei esse vídeo hoje para você que está aqui, para você entender quais que são os 5 principais bloqueios emocionais, para que você possa identificar eles na sua vida e conseguir se desbloquear emocionalmente para que a sua vida possa fluir de forma mais harmoniosa. Se você quer conhecer quais que são esses 5 bloqueios, fica aqui comigo e a gente vai se aventurar um pouquinho mais nesse seu mundo emocional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. É um prazer muito grande ter vocês aqui mais uma vez no nosso canal para a gente falar muito sobre autoconhecimento e também sobre inteligência emocional. Você que está chegando agora, já aproveita, deixar o seu like aqui nesse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para a sua vida também. Você pode se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e fazer parte dessa comunidade. E claro, não esquece de ativar também as notificações, porque você vai receber uma mensagem sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E aqui, como você sabe, a gente fala muito sobre esse nosso mundo emocional, sobre a nossa vida, sobre esses quesitos que muitas vezes acabam atrapalhando a nossa felicidade, acabam atrapalhando as nossas conquistas. E claro que quando a gente fala nisso, a gente acaba falando muito sobre as nossas emoções e sobre os bloqueios emocionais. Hoje eu quero contar para vocês 5 bloqueios emocionais que costumam aparecer nas nossas vidas e que atrapalham muito o nosso desenvolvimento. Um desses bloqueios que eu quero já começar falando para vocês é o medo. O medo, eu costumo dizer para as pessoas, é o maior bloqueio emocional que nós temos. E dá para a gente dizer que todos os outros bloqueios derivam desse medo. São espécies de outros medos que vão atuar em áreas muito particulares. Mas todos escondem exatamente o medo que vem como um bloqueio emocional muito intenso. O que é um medo para a gente entender? O medo, na verdade, ele não é um vilão. Ele não vem para atrapalhar a nossa vida. O medo, ele faz parte das nossas emoções, ele faz parte do nosso sistema emocional e ele vem dentro do nosso sistema de proteção. Ou seja, o medo ele faz parte do nosso sistema de preservação. Ele existe porque a gente precisa se resguardar de tudo aquilo que pode nos fazer mal de alguma maneira, que pode representar algum tipo de perigo para nós. Então, se a gente for pensar, desde a nossa evolução, nós vamos entender que lá na pré-história, onde o homem vivia na natureza, ele era exposto a muito mais perigos do que é hoje. Se ele não tivesse esse sistema de alerta, que é o medo, certamente nós não existiríamos hoje. E o medo ele continua existindo para nós porque ele continua cumprindo essa mesma função, que é a função de tentar nos proteger de qualquer perigo que apareça na nossa vida. Então ele tem a sua utilidade, ele tem a sua importância. Quando que o medo se transforma num bloqueio emocional? Quando a gente está usando esse medo de uma maneira imaginária. Quando a gente está tendo medos de coisas que nós estamos criando apenas na nossa mente. E aí nós nos impedimos de fazer coisas que nós queremos, de ir atrás dos nossos sonhos, de construir aquela vida que a gente tem tanto desejo de ter. E o medo ele acaba nos atrapalhando ao invés de nos ajudar. Então, claro, a gente precisa aprender a diferenciar. Quando eu estou sentindo medo de alguma coisa, eu preciso tentar entender, esse medo é real? Esse perigo realmente ele existe? Porque a mensagem do medo não é necessariamente que você pare, que você não tente, que você não vá atrás. Ele está te pedindo cautela. Ele está te pedindo cuidado. Por isso, na hora do medo, a gente não deve ficar paralisado. A gente deve analisar a nossa vida, aquilo que está para nós talvez representando algum tipo de risco, para entender se ele é real, para entender o que a gente faz se ele acontecer, para analisar se realmente existe algo que pode acontecer conosco, ou se nós estamos criando situações fantasiosas e nos limitando por causa dessas situações. Então, se você está analisando que você deixa de fazer muita coisa que você quer por causa do medo, se você percebe que você tem muitos desejos, muitos sonhos, mas você não persegue isso por causa do medo, você está então trabalhando com bloqueio emocional.
E é aí que você precisa analisar. Se você está se deixando limitar por esse medo, pelas essas fantasias, você tem que controlar mais a sua imaginação. Você precisa começar a analisar que talvez a maneira que você está interpretando as coisas está trabalhando contra você. E que se você tiver uma visão mais real, mais consciente, traçar planos do que você pode fazer para contornar talvez aquilo que você esteja com medo, se talvez ele não é um medo completamente imaginário e você pode descartar ele, ou se acaso acontecer aquela situação que você tanto teme, se você traçar uma estratégia para lidar com essa situação, você pode ter certeza que o medo ele vai deixar de ser um bloqueio na sua vida e você vai conseguir administrar essa emoção com muito mais tranquilidade. Agora, outra situação, outro bloqueio emocional, que deriva muito também do medo e que muitas pessoas têm, é a questão do perfeccionismo. Aí você vai perguntar, mas o perfeccionismo é um bloqueio emocional? Talvez você tenha sempre pensado que o perfeccionismo é uma virtude, que ele é uma qualidade. Porque muitas pessoas acreditam que você ser perfeccionista é querer fazer o melhor. E aí tem uma pequena diferença. Todos nós, claro, queremos fazer o nosso melhor e devemos buscar fazer o nosso melhor. Mas o perfeccionismo, ele não tem apenas uma vontade de fazer o melhor. Ele esconde por detrás dele o medo de errar. E é por isso que eu falei que o medo, ele é o pai de todos os bloqueios. Porque por detrás desse perfeccionismo existe esse medo de errar. E o que acontece com a pessoa perfeccionista? Muitas vezes ela não consegue executar os seus planos. Ela não consegue chegar ao fim dos seus projetos. Porque ela está sempre buscando ser perfeita. Ela está sempre achando que ela é insuficiente, que aquele projeto que ela está executando ainda não está bom, que as pessoas vão criticar ela, porque esse medo de errar vem de uma autocrítica muito forte. Essa pessoa ela não tem só o medo de errar porque ela tem medo da crítica dos outros, como a gente vai ver mais adiante em outro bloqueio emocional. Mas é uma pessoa que se critica tanto que para ela é uma tortura, uma autotortura que ela se impõe quando ela erra. E aí ela tenta sempre ser perfeita. E com isso ela às vezes não executa os projetos, com isso muitas vezes ela posterga os seus sonhos, porque ela tem esse medo de começar e acreditar que aquilo não vai ficar bom, não vai ser perfeito da maneira que ela queria. Então se você tem muito dessa questão do perfeccionismo, você precisa analisar. Da onde vem esse medo de errar? Por que você se julga e você se critica tanto quando você erra? Sendo que o erro é algo humano, natural, porque o erro nos educa, o erro nos ensina, o erro nos aponta outros caminhos. É muito natural errar. A gente não pode estacionar no erro. A gente precisa aprender com nossos erros, se aprimorar e entender que eles estão nos ajudando também a nos tornarmos melhores. Mas aquela pessoa que não age pelo medo de errar, ela está sempre paralisada na própria vida. Aquela pessoa que pelo seu perfeccionismo nunca consegue executar nada até o fim, às vezes nem começa os próprios projetos, ou está sempre se julgando, ela está sempre bloqueando a própria vida, está com a vida paralisada, porque ela sente que ela não consegue ir até o fim naquilo que ela se compromete. Então analise que talvez teu perfeccionismo está atrapalhando a sua vida. Comece a trocar isso pela questão de olhar para aquilo que você está fazendo com clareza e dar o seu melhor. Fazer com carinho, fazer com amor, mas entender que você, enquanto humano, também pode errar, mas que o erro ele faz parte do aprendizado. Se você tiver essa perspectiva mais humanizada, você com certeza vai superar esse bloqueio. Mas certamente outro bloqueio, que é quase que irmão desse que nós falamos, porque ele é muito semelhante e ele acaba atrapalhando muito as pessoas, é a insegurança. A insegurança e a vergonha, elas estão interligadas e elas também vêm desse medo de errar, mas elas vêm desse medo de ser julgado pelos outros. A pessoa muito insegura, a pessoa que às vezes tem muita vergonha, ela acaba se auto-sabotando, porque dentro dela ela tem inúmeros desejos, inúmeras vontades, ela quer executar muitas coisas na vida dela, mas ela sente que ela trava. Que essa insegurança funciona quase como um muro que não permite que ela vá adiante. E ela nunca se sente suficiente. E isso acontece porque essa pessoa ela tem um medo muito grande do julgamento dos outros. Ela tem um medo muito grande de se expor e ser julgado pelas outras pessoas. Então é uma pessoa que muitas vezes se esconde por causa desse bloqueio emocional.
Ela acaba não mostrando as suas qualidades, os seus talentos, acaba não executando os seus projetos, acaba se auto-sabotando em diversos campos da vida porque ela não confia em si mesma. Porque ela tem medo de que o erro pode acontecer e que as outras pessoas vão criticar. Então, se você é uma pessoa muito segura, você tem que trabalhar 2 elementos. Que é o primeiro, a confiança em si mesmo. Você provavelmente é uma pessoa que supervaloriza os seus defeitos ou aqueles pontos vulneráveis que você ainda precisa crescer, mas você provavelmente diminui as suas qualidades. E esse fator causa insegurança em você. Então, se você quer alimentar essa confiança em si, você precisa aprender a valorizar os seus pontos fortes e olhar para as suas fragilidades com consciência, com clareza, com pontos que você tem a aprimorar. E o outro ponto que a pessoa insegura precisa trabalhar é a questão de diminuir o poder que a crítica do outro tem sobre si. Ou seja, entender que sim, outras vezes vai criticar, outras vezes não vai gostar, o outro vai ter uma opinião diversa, mas que isso não necessariamente te define. Você deve filtrar essas críticas e não absorvê-las. Você deve olhar elas com consciência e não simplesmente pegar elas para você. Você tem que ver o que aquilo é útil para você reformular e o que não é. Então, se você for uma pessoa que trabalhar isso dentro de você, esse bloqueio da insegurança, ele não vai mais te impedir de tentar, de arriscar. E mesmo que você tente, que você arrisque, que você erre, você sabe que aquilo faz parte do processo. Você está ali para se acolher, você não deixa as críticas externas te atingirem tanto e você não se limita mais pelo medo de falhar. Você tenta porque sabe que com a tentativa você também ganha aprendizado e, por consequência, fortalece essa autoconfiança tão necessária. Agora, um quarto bloqueio emocional que certamente atrapalha muito a vida das pessoas é o apego. O apego, ele nada mais é do que também um medo, que é o medo do imprevisível. Todos nós temos uma tendência a buscar aquilo que nos é confortável e familiar, porque a gente já sabe lidar com essas questões, a gente já viveu inúmeras vezes. E o novo nos assusta. E com isso a gente acaba se agarrando àquilo que a gente já conhece para não ter que viver o novo. E com isso, quantas vezes talvez você que está aqui assistindo esse vídeo já não se limitou num relacionamento que não era bom para você, num emprego que não te realizava? Quantas vezes você teve o desejo de desenvolver qualidades suas, mas o medo de viver um novo, de estar numa nova circunstância, te segurou? E com isso você ficou apegado àquela vivência, àquela pessoa, àquela situação, não permitiu soltar isso, mesmo às vezes quando aquilo sai da sua vida. Porque é essa eterna busca pela segurança e por aquilo que é familiar. E a gente precisa aprender que a vida trabalha na imprevisibilidade. A vida ela muda, a vida ela se transforma. Nós temos que caminhar no fluxo com a mudança. Entender que a gente precisa estar nesse ritmo. A gente precisa desenvolver dentro de nós mecanismos para lidar com o novo, que é a confiança em si, que é o amor próprio, que é a capacidade de analisar as situações de modo mais tranquilo, sem levar tanto para o lado pessoal, sem dramatizar e ampliar a situação, vendo tudo com mais consciência. Se abrir-se para o novo é uma maneira da gente se libertar desse bloqueio que é o apego, da gente conseguir abraçar aquilo que a vida traz de bom, da gente conseguir vivenciar coisas novas sem necessariamente achar que essas coisas novas são ruins só porque elas não nos são familiares. Por isso, comece a trabalhar essa questão ali dentro de você, que eu tenho certeza que se você se abrir um pouquinho mais ao novo e desapegar de coisas que não estão mais acrescentando na sua vida, você pode ter absoluta certeza que a sua vida vai fluir muito melhor, que você vai estar muito melhor, porque você vai conseguir superar esse bloqueio emocional que tanto estava travando na sua existência. Porque é isso que os bloqueios emocionais eles fazem. Eles travam a nossa existência, eles nos bloqueiam, eles bloqueiam as nossas capacidades e a gente sente que a nossa vida ela não flui. E a gente precisa aprender então a lidar com esses bloqueios para que a nossa vida ela possa fluir harmoniosamente, para que as coisas elas possam caminhar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve e de uma forma mais produtiva. Que é aí que sim que a nossa vida se expande da maneira que ela deveria se expandir e é isso que a gente deve buscar. Por isso, um outro bloqueio que a gente precisa sim superar, que todos nós precisamos analisar,
com muita cautela, porque ele interfere em todas as áreas da nossa vida, é a baixa autoestima. Ela funciona como um bloqueio emocional porque você tem esse medo de não ser suficiente, você tem esse medo de não ser capaz. E esse tipo de medo, esse tipo de bloqueio, ele fecha a sua vida completamente. Porque se você não se acha capaz, você não vive um relacionamento realizador, você não vai atrás dos seus sonhos, você não tem o tipo de emprego que você quer, você não arrisca, você não tenta, porque você olha para si mesmo. E mesmo que a vida esteja te apresentando todas as possibilidades, te dando aberturas, você não vai porque você não se acha capaz. E esse é o tipo de bloqueio que fecha completamente a sua vida. Então você precisa resgatar esse amor próprio, você precisa se fortalecer, você precisa olhar para dentro de si com mais amor, valorizar mais essas suas capacidades, os seus dons, as suas virtudes, confiar mais nelas, porque esse amor próprio te fortalece. Ele é a maneira que faz você se olhar como digno, merecedor e suficiente para viver a vida que você quer buscar. Então se olha com mais carinho, se olha com mais afeto, que eu tenho certeza que você vai superar. Eu quero saber aí de você que assistiu esse vídeo. Você se identificou com alguns desses bloqueios? Você percebeu que alguns deles estão ali afetando a sua vida? Se você percebeu, você quer trabalhar mais profundamente, quero aproveitar e indicar para vocês meu curso Liberte-se, que é a nossa jornada de desenvolvimento e de libertação emocional, onde a gente trabalha exatamente esses bloqueios emocionais, onde a gente analisa quais que são as nossas crenças limitantes, por que elas originam esses bloqueios, quando que essas crenças começaram, por que a gente ainda se molda a essa maneira de pensar. A gente estuda muito nesse curso também sobre a questão da nossa criança ferida, a importância da gente perdoar os nossos pais, os nossos cuidadores, como a gente precisa estimular a nossa autoconfiança para vencer o medo, para vencer o perfeccionismo e para encontrar, claro, aquilo que a gente busca, que é a felicidade na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, se você se identificou com alguns desses bloqueios, se quer se aprofundar, então tem um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode clicar, conhecer o curso Liberte, se inscrever e se aprofundar ainda mais nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você a se libertar desses bloqueios emocionais que estão atrapalhando sua vida. E a gente está aqui para trazer consciência e claridade para essas situações, para que a gente possa trabalhar, porque a gente só muda aquilo que a gente enxerga. E eu espero que agora você tenha identificado alguns desses padrões e que você tenha as chaves da mudança para poder expandir a sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ficar aqui com a gente nessa jornada de autoconhecimento, porque como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós.